que algumas opiniões, que algumas percepções são minhas. E que às vezes, no silêncio e na oportunidade do outro experimentar, enxergar, ver, quem sabe assim, ela finalmente vai perceber aquilo que aos meus olhos é tão claro, tão simples de enxergar. Eu não sei se você já passou por momentos assim, em que percebeu que toda discussão era inócua, não produzia absolutamente convergência. Na verdade, só resistência. E aí você calou e deixou, olha, eu vou deixar que ele veja, eu vou deixar que ela veja, e então ela possa tirar as suas conclusões. Um dia ele ainda vai enxergar. Um dia ela ainda vai enxergar. Eu confesso que esse tipo de exercício não é fácil. Não é fácil. Absolutamente não é fácil. Mas a impressão que tem é que Filipe e Natanael eram sim amigos. E por um instante, talvez até porque conhecesse o temperamento do Natanael, o Filipe olhou para ele e disse: olha, eu não vou discutir com você, eu não vou tentar provar absolutamente nada. Eu só vou lhe dizer duas coisas: venha e veja. Veja se este que eu encontrei é de fato ou não é o Messias prometido. Eu quero que você venha e veja. E perceba aquilo que eu percebi. Eu não estou conseguindo mostrar a você ou provar a você aquilo que foi a minha percepção. Mas uma coisa eu sei: venha comigo e veja. Eu quero que você preste atenção à história. Está no primeiro capítulo do Evangelho de João, nos versos de 43 até o versículo 51. Assim está escrito: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, irmãos, amém. Eu tenho lido esse texto, mas na verdade, ao invés de falar do encontro, ao invés de falar sobre Filipe, Natanael, eu quero lhe falar sobre fé. Porque quando leio esta passagem bíblica, a primeira coisa que me salta aos olhos é perceber que a fé é acreditar que uma palavra, somente uma palavra, vinda de Deus, é suficiente, é bastante. Você acredita nisso? Você acredita que com uma palavra, efatá, um cego pode passar a enxergar? Isso está nos evangelhos. Você acredita, por exemplo, que com uma palavra, acalma-te, as ondas e a tempestade também podem acalmar? Isso aconteceu. Jesus disse isso. E a Escritura Sagrada registra que aqueles que estavam com ele ficaram tão impressionados que perguntaram: mas quem é este? Que até o vento, até o mar obedecem à sua palavra. Eu insisto em lhe perguntar: você realmente acredita que uma palavra, Lázaro, vem para fora, pode ressuscitar um morto? Você acredita realmente que somente uma palavra pode devolver a vida a uma menina, Talita, cumi? E lá estava aquela menina morta, sendo ressuscitada. Eu vou perguntar mais uma vez: você acredita que uma palavra, somente uma palavra de Deus, é capaz de produzir tudo isso? Crê nisto? Sim? Amém? Ok. Mas eu vou dizer-lhes uma coisa. Há uma experiência na Bíblia de um centurião, que ele pede a Jesus que
intercede ao Senhor em função de alguém que é o seu servo. E esse homem, quando vê Jesus dirigindo-se à sua casa, ele nos surpreende dizendo assim: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. E aí o texto prossegue: mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ele acreditou nisso. E você sabe o que aconteceu? Naquela hora, Jesus distante da casa daquele homem, o que aconteceu? Você se recorda? Aquele servo foi curado. Jesus ficou tão impactado, porque Jesus ele sabe fazer elogios, sabe? Eu gosto de ver, isso me traz uma alegria tão grande na alma, que Jesus em alguns momentos elogia, ele tece comentários positivos sobre a vida de alguém, e ele disse: olha, que fé, eu não vi fé como esta, dentro mesmo de Israel. Eu quero insistir com você, eu sou alguém que crê, que uma palavra, somente uma palavra da parte de Deus, pode ressuscitar mortos. Uma palavra pode controlar aquilo que escapa ao meu controle, seja uma tempestade ou um mar revolto. Eu creio que uma palavra, somente uma palavra, pode devolver a vista aos cegos. Eu creio que somente uma palavra, como ele fez com a viúva de Naim: não chore, acalma o meu coração, traz tranquilidade à minha alma. Mas eu vou lhe dizer, eu ia usar a expressão na primeira pessoa do plural, mas eu disse não, isso não vai ser muito elegante. Eu vou lhe dizer, eu vou usar apenas a primeira pessoa do singular. Eu vou dizer eu vou falar de mim. Porque no mesmo momento em que eu estou aqui a dizer-lhe que acredito que uma só palavra do Senhor é bastante para produzir tudo isso, realizar milagres, eu também sou aquele que, de uma forma, quem sabe até hipócrita, quando Deus usa somente uma palavra, e esta palavra está no imperativo, parece não ser suficiente. Quando Deus fala a minha vida e diz assim: abandone. Quando Ele fala para a minha vida: tome a cruz. Quando Ele fala: renuncie. Quando Ele olha para mim e diz: santificai. Eu acho que ainda preciso de Deus mais do que uma palavra. Ele tem que me dizer por quê. Só que quando eu leio esse texto, observem, a Bíblia diz no versículo 43 que quando Jesus encontrou Filipe, ele disse a Filipe o quê? Siga-me. Eu acho impressionante porque os evangelhos, e João aqui, ele não tece qualquer comentário sobre isso. Ele não escreve discorrendo como foi o diálogo entre os dois. É como se ele dissesse: não precisa. Eu fico aqui e fico pensando, como é que somente uma palavra está registrado e Filipe seguiu? Mas não foi somente com Filipe, foi assim com Simão Pedro, foi assim com André, foi assim com Mateus. Eles fazem questão de dizer que uma palavra só da boca de Deus deve mover o meu coração. Eu não sei se você tem filhos, mas lá em casa eu costumava dizer: quantas vezes um pai fala? Só fala uma vez. Na sua casa é assim, mas aí você fala uma segunda, uma terceira, uma quarta. Quantas vezes Deus precisa falar com você? Parece que João está me ensinando, e a você também. Você que crê num Deus que com uma palavra pode realizar milagres, somente uma palavra dele faça você se curvar. Se uma palavra de Deus faz com que céus e terra se movam, e as águas e o vento obedeçam, por que a minha obediência e a sua precisa ser precedida de grandes e grandes discursos da parte do Senhor? Por que Ele precisa me dar sinais? Por que eu estou aqui e tenho compreendido o que Deus quer de mim, e ainda assim eu tenho relutado? Eu vou lhe dizer, eu disse, e disse na primeira pessoa, isto é a minha hipocrisia. E se você não quiser se ofender, por favor, não posso fazer muita coisa, mas essa talvez seja a nossa grande hipocrisia. Porque nós cremos num Deus que com uma palavra diz: haja luz, houve luz. Mas na minha vida pessoal, Deus fala uma vez, fala de novo, manda sinais, e aqui estou, lutando contra esse processo da parte do Senhor. Eu quero lhe dizer que cristianismo é uma estrada. Quando Jesus olha para mim e para você e diz assim: segue-me, Ele está dizendo: olha, cristianismo não é um ponto de chegada, não é alguma coisa que eu vá um dia alcançar, um dia eu serei verdadeiramente um cristão.
E tampouco é um ponto de partida. A partir daqui, não, é estrada. Cristianismo é gerúndio. Cristianismo é processo. Cristianismo é caminhada. Às vezes difícil, às vezes maravilhosa. Às vezes marcada por deleites, às vezes marcada por provação. Às vezes assustador, às vezes só prazer, só alegria. Às vezes milagres, às vezes enfermidade. Cristianismo é estrada. E hoje eu conversava com alguém que está aqui, eu olhava para essa pessoa e dizia: há estradas, há fases na vida da gente que se parecem assim, com estradas, e a gente não sabe quanto tempo ainda vai caminhar, o que vai encontrar pela frente. Mas uma coisa eu preciso ter a certeza, é que nessa estrada, Deus está comigo. Nessa estrada, o Senhor está comigo. Não haverá um momento sequer em que Ele soltará a minha mão. Não haverá um momento sequer em que Ele deixará de me abençoar, de consolar-me com a sua presença, de me dar sabedoria. Você não está sozinho. Não está sozinho. Apenas siga. Apenas siga. Apenas siga. Mas como eu disse, eu vim lhe falar sobre fé. E nesse texto sagrado, para mim, a fé também se revela como uma espécie de convite ao encontro. O texto avança e observe o versículo 44. A Bíblia diz assim: quando Jesus encontrou Filipe. E há uma fase em que todo o diálogo tem a ver com quem? Com Jesus e Filipe. E notem, quem encontrou Filipe foi o próprio Senhor. Só que no versículo 45, o versículo seguinte, veja o que está escrito: Filipe encontrou Natanael. Eu acho isso uma poesia tão grande, gente. Eu não sei se eu estou vendo demais, mas às vezes eu olho para o texto bíblico e digo: meu Deus, que coisa linda. Parece um balé, me desculpa a expressão, sim, mas parece um balé entre os versos. Aí a Bíblia diz que Jesus encontrou Filipe. Aí depois, no mesmo movimento, Filipe encontra Natanael. O Evangelho é isso, é encontro. Eu tenho uma enorme preocupação com a espiritualidade que afasta, com a espiritualidade que separa, com a espiritualidade que segmenta, com a espiritualidade que levanta muros. Eu creio firmemente que a fé, ela me faz encontrar o outro. Eu fui encontrado, e agora o encontrado passa a ser o encontrador de um outro que ainda precisa ser encontrado. Eu vou pedir perdão aqui àqueles que estão nos ouvindo, porque alguns de nós, nesse desejo enorme de levar você, venha, veja, vem, veja, alguns de nós até se torna chato, não é, gente? Tem uma fase que a gente fica um tanto quanto chato, porque a gente encontrou Jesus e a gente quer que Natanael encontre também. E às vezes, ao invés de fazer como Filipe, olha, vamos fazer o seguinte, Natanael, vá, venha e veja. Perdoe-nos, perdoe-nos. Sabe, esses dias eu estava preparando um prato, e quando terminei de fazer, montei e tal, eu queria, porque queria que a Cláudia experimentasse aquilo. Eu nem havia experimentado. Mas você já percebeu que quando a gente prepara alguma coisa, o nosso maior desejo é comer ou repartir com a pessoa que a gente ama? Chegar lá e dizer, e ficar olhando assim, não é? A reação. Se vai passar por debaixo da mesa, se vai mandar soltar os cães, qual vai ser a nota do MasterChef naquela hora. É só isso. Por isso, quando alguém lhe falar de Jesus, apenas receba isso como uma declaração de amor. Nós amamos você. E sabe, há alguns anos atrás eu conheci uma música. Foi a Suzy que me apresentou essa música. E essa música é tão linda, tão linda. Você tem a letra desta canção na casa? Está aí com você? Ponha, por favor. Eu me lembro que a gente tinha terminado a reunião lá do nosso pequeno grupo, lá do Farol da Ponta Verde. E aí ela chamou-me assim no canto e disse assim: pastor, o senhor conhece essa música? Eu disse: conheço não. Aí, sabe, colocou no celular, me deu, e eu coloquei aqui no ouvido, tinha muita gente conversando, e eu ouvi a canção, e eu disse: eu nunca vi uma canção capaz de retratar
esse evangelho como um espaço de encontro. Conseguiu? Quando conseguir, pode colocar. Não conseguiu? Tá, então eu vou abrir aqui. Deixa eu fazer. Você consegue daí, eu vou tentando daí, eu vou tentando daqui, tá bom? Algumas declarações dessa música me encantam, sabe? Me encantam porque talvez retrate aquele que é o sentimento do Senhor. E ele... Isso. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O violão vai continuar tocando. Eu sei que é estranho o que eu vou fazer, mas eu gostaria de pedir que você ficasse de pé, assim, no meio do sermão, pode ser? Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e olhar com aquele rosto, com aquela face de um irmão. Faça isso, faça isso. Faça isso porque a fé é esse momento de encontro, viu, gente? O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Do meu Pai, do meu Pai, do nosso Pai. Pode sentar. Hoje eu tive a oportunidade de abraçar a Luzinete, que depois de 6 meses, foi isso mesmo? 6 meses de luta, retornou. É uma alegria tão grande, né? Quando a gente começa a caminhar por esse portão adentro, que abre essas portas. Que desejo enorme. Você está em casa, minha irmã. Está em casa. Mas deixe-me voltar àquele que é o texto que nos inspira. Eu disse há pouco, e pode voltar lá para aquele slide, pode continuar. Filipe, sim, encontrou Natanael. Sabe o que é que eu tenho percebido, irmãos? É que o encontro com Deus, ele transforma completamente a nossa maneira de enxergar a vida. E eu menciono aqui, aliás, eu separei alguns momentos em que Jesus fala deste poder do encontro.
Ele descreve o reino dos céus assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. E aí diz o texto que certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. É como se aquela criatura estivesse nesse encontro com Deus, encontro com o reino, percebesse que tudo mais, tudo quanto um dia ele granjeou, juntou, todas as coisas que conquistou ao longo da vida, comparadas àquilo que é o reino de Deus, é como se ele dissesse: olha, é muito mais precioso. Os valores mudam. E a gente começa a ter uma nova perspectiva de vida. Eu entendo, sabem, que o encontro com Deus é tudo quanto nós buscamos ao longo de nossa vida. Tem gente hoje buscando felicidade, buscando realização, buscando serenidade. Mas eu vou lhe dizer, essas coisas estão escondidas lá no colo de Deus. Ele conta uma outra parábola que fala de um homem que não encontra o reino assim casualmente, mas alguém que sistematicamente viveu a vida inteira como um comerciante, procurando uma pérola preciosa. E aí o texto sagrado diz que ele, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Eu quero lhe dizer que neste encontro, tudo aquilo que foi a minha expectativa, tudo aquilo que foram, todos aqueles que foram os meus desejos, eu finalmente encontro em Deus. Sabe, procurar a felicidade longe de Deus é condenar-se a uma vida de frustração. Buscar o senso de realização como pessoa longe de Deus pode fazer de você um excelente profissional, mas uma pessoa pobre. Você pode até enriquecer como fruto do seu trabalho, mas será uma pessoa pobre. Chegará um momento em que você vai olhar e vai dizer: mas e tudo isso que eu juntei servirá para quê? Eu acredito firmemente no poder desse encontro. E o que me encanta é perceber que Deus se alegra quando este encontro acontece. Há um momento em que Jesus conta uma outra parábola, que é de uma ovelhinha, igual àquela que eu coloquei lá no história, não sei, alguns de vocês viram. Uma ovelhinha que sai do rebanho, e de repente o pastor encontra esta ovelha. Notem o que está escrito em Lucas 15:5. E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros. Você já imaginou o Deus que se alegra de se encontrar com você? Mas pastor, eu me perdi, eu me desviei, eu fui para outros cantos. Quando esse encontro acontecer, por maior que seja a sua alegria, por mais alegre e feliz que você esteja, a alegria de Deus será maior que a sua. É a alegria de um pai que reencontra o seu filho. Aqui estamos, sabe, irmãos? E o interessante, eu acho que eu escrevi errado, viu? Não é Natanael, não parece saber muito acerca de Jesus. Corrija se puder para mim. Coloca a palavra Filipe no lugar de Natanael. Algumas pessoas ficam perguntando quem é esse tal de Natanael. Porque o nome Natanael não aparece nos evangelhos sinóticos. Eu não sei se você já percebeu. Não aparece. Só aparece no evangelho de João. E aqui associado ao nome de Filipe. Quem seria esse Natanael? Há quem diga que o Natanael do evangelho de João é o mesmo Bartolomeu dos evangelhos sinóticos. E por isso seria ele também um dos apóstolos. Mas como é que Natanael é a mesma coisa de Bartolomeu? Sim, mas como é que Leonardo e Leopoldo também são os mesmos, irmãos? É Léo, mas é Leonardo, não, é Leopoldo, não, é Leopoldo, não, é Leonardo. Há casos assim entre os apóstolos do Senhor. Você vai ver Simão e também Pedro. Você vai ver Dídimo e vai ver Tomé. Você vai ver Judas, vai ver Tadeu. E no caso dele, a palavra Bartolomeu tem a ver com a figura do pai. Por exemplo, quando você usa a palavra Bar-Jonas, pai de Jonas. Quando você usa a palavra Ben-Ur, o filho de Ur. Quando eu digo Bartolomeu, eu estou falando do pai dele. Eu estou dizendo que o pai dele é o Timeu. Ele é filho de Timeu. Bar-Timeu, filho de Ur, filho de Jonas, filho do Timeu. Você não conhece o Timeu? É o pai desse rapaz. Ele é o filho do Timeu. E o nome dele qual é? Natanael. Pronto, resolvido. É possível sim que tenha sido isso. Isso tudo só foi para que ela pudesse corrigir e colocar, viu, irmãos? Mas Natanael não parece saber, Filipe não parece saber muito acerca de Jesus. Quando ele conversa com Natanael, veja o que ele diz.
Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Pela percepção que tenho no texto sagrado, a sensação que eu tenho é que Natanael era um estudioso, pela conversa entre eles, um estudioso do Antigo Testamento. E quando ele usa esses dois títulos messiânicos, Jesus de Nazaré, e fala do filho de José, sinceramente, irmãos, quando ele chama filho de José, eu fico tão feliz, porque José foi o pai por adoção de Jesus. E um dia alguém o conheceu como filho de José. Isso me enche de alegria. É dos títulos messiânicos atribuídos a Jesus o que mais me encanta. Sinceramente, não é filho de Deus, não é o filho de Davi, é quando olham para ele e dizem, o filho do carpinteiro, o filho do José. Bom, deixa eu fechar o parênteses aqui. Mas aí está. Eles não discutem teologia, eles não se sentam para esconder aquela que é a verdade de jeito nenhum. Porque às vezes quando a gente conversa, a gente pensa que está esclarecendo, na verdade a gente está escondendo. Não sei se você já percebeu. E a gente é roubado da possibilidade de conhecer plenamente a Deus. Há pessoas que se sentam para discutir sobre Deus, mas Deus está ausente daquela conversa. Discutem teorias acerca de Deus. Mas só tem uma coisa que eu posso lhe dizer. Venha e veja. Experimenta. Experimenta dobrar os joelhos. Eu sei, as pessoas falam sobre oração. Experimente você. Dobra o seu joelho e busca a face de Deus. Todo o meu discurso sobre oração não pode ser comparada com a sua experiência de oração na presença de Deus. Você já ouviu alguém falar, olha, entregue seus problemas a Deus. Isso é muito fácil, as pessoas vivem me dizendo isso. Tá, mas experimente fazer. Pega seu problema e coloca diante de Deus. Hoje eu fui recebido por alguém que olhou para mim e disse assim, pastor, eu percebi que Deus começou a mudar a nossa história quando a gente parou de se esforçar para fazer e deixou Ele agir. Experimente. Venha e veja. Se permita, porque o que acontece é que a gente acaba se escondendo, e aí eu quero lhe dizer, sabe, pare de se esconder de Deus. Há muita gente grande brincando de se esconder de Deus. Aí vem o texto sagrado e diz, perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Aí Filipe olha para ele e diz, tá, venha e veja. É impressionante como Natanael nesse texto parece se esconder por trás de um preconceito em relação à cidade de Nazaré. É impressionante como às vezes nós nos escondemos e evitamos conhecer, por que não? Não pode vir coisa boa de Nazaré. Nazaré é uma cidade tão pequena, eu sou de Caná da Galileia, e Caná da Galileia fica muito perto de Nazaré, eu conheço os nazarenos. Eu conheço aquela gente. Não, de Nazaré não vem nada de bom. Absolutamente nada de bom. É gente assim que não consegue enxergar o rei menino colocado numa estrebaria. Porque em estrebaria reis não nascem. É gente assim que não consegue entender como é que Jesus não estava lá no centro da religiosidade de Israel, lá em Jerusalém, mas estava lá na região da Galileia, entre aqueles que eram misturados com os gentios. É gente assim que não consegue perceber que a glória de Deus se manifesta nos lugares mais inesperados da vida. Os lugares mais preciosos em que a gente encontra Deus é quando a gente está no meio de um deserto tomando conta das ovelhas do sogro e de repente aparece lá uma sarça ardente diante dos nossos olhos. É quando a gente está sendo surpreendido por Deus, como Maria, e de repente um anjo aparece, e ela fica atônita sem saber o que estava acontecendo, e eu tenho certeza que ela foi tomada por um medo tão grande, que a Escritura Sagrada diz que o coração dela demorou, e ficou inquieto diante da palavra do anjo. Deus nos surpreende, Deus sempre nos surpreende, e o que eu quero lhe dizer, é que este encontro foi marcado com você hoje, neste momento. Deus está aí ao seu lado e dizendo ao seu coração que quer fazer morada na sua vida, que quer transformar os seus valores, que quer estar ao seu lado como aquele pai presente, como aquele amigo de todas as horas, como aquele que vai estar dispensando sobre você o seu socorro e a sua graça. Eu queria desafiar você a deixar Ele lhe carregar. Porque às vezes algumas ovelhas são encontradas, mas elas recusam voltar carregada pelo seu pastor.
Eu não sei se você já tentou abraçar gente que não gosta de abraço. Gente que vira estátua naquela hora, não consegue estender os braços. Permita que Deus lhe abrace. E diga: Senhor, isso é tudo quanto eu preciso. Feche os seus olhos e converse com Deus neste momento. Faça isso. Em nome de Jesus, faça isso. Busque a face do seu Senhor. Eu diria: venha.